bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Denise Barbosa e estamos aqui apresentando outro episódio do McKinsey Talks. Aqui a gente compartilha análises relevantes e fatos para as empresas nesse momento tão complexo. Hoje temos aqui o Camilo Martins, que é sócio da McKinsey em São Paulo e um dos líderes da prática de operações da América Latina. Temos também o Milan Prilepok, que é sócio da McKinsey em operações, baseado em Nova York e líder global do McKinsey Negotiations Institute. E também temos o Ivan Damat, que é Chief Purchasing Officer, diretor de suprimentos da Claro no Brasil. Bem-vindos, obrigada pela presença, bom dia a todos vocês. Nós vamos conversar com eles hoje para que eles compartilhem alguns dos seus aprendizados e perspectivas sobre como as empresas estão gerenciando as suas atividades de suprimentos e negociando com seus fornecedores durante essa crise que nós atravessamos. Nós vamos conduzir essa sessão primordialmente em português, mas o Milan, mesmo tendo morado alguns anos aqui no Brasil, ele vai se comunicar com a gente em inglês. Vale lembrar também que as perguntas de vocês são muito importantes, então, por favor, mandem suas perguntas, participem, mas não mandem para mim, não. Manda no perfil Q&A, que essas perguntas são depois encaminhadas para mim, tá bom? Vamos começar? Camilo, bom dia. A gente está, sem dúvida, passando por tempos desafiadores para a maioria dos países, governos, cidadãos, famílias, organizações e áreas de negócio. Sem dúvida, a concentração na questão humanitária é prioridade agora para a maioria delas, todas essas organizações que eu falei. Mas, no entanto, do ponto de vista econômico e financeiro, várias pessoas têm debatido quais seriam as principais prioridades e o que dá para resolver no curto prazo. Na sua opinião, qual que é o papel e os desafios que a área de suprimentos das empresas enfrenta atualmente nesses tempos de incerteza? Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Como você mesmo falou, Denise, muito tem se falado, a principal questão nessa crise toda é como eu faço o balanço entre preservação da vida e preservação dos negócios. E o que a gente tem visto é que os suprimentos têm um papel extremamente importante em todo esse contexto, nessas duas dimensões. Primeiro, em relação à vida, né? Tem a própria vida dos colaboradores, que todo o pessoal administrativo e de gestão tem trabalhado em home office, assim como todos nós aqui agora, e o pessoal mais operacional tem que garantir o negócio rodando, tem que garantir a produção. Suprimentos tem sido responsável por, primeiro, organizar toda essa infraestrutura de quem está trabalhando de casa, encontrar os fornecedores que possam prover esses serviços, e também garantir a operação, os serviços e até a proteção dos funcionários operacionais que continuam nas linhas de produção, seja através de compras de EPIs, de álcool gel e tudo mais. Então, os suprimentos têm aí que arquitetar toda essa solução durante a crise. A gente também viu na sexta-feira no McKinsey Talks, tanto o Beto, CEO da Alpargatas, quanto o João Paulo, CEO da Natura, falando sobre os esforços dessas duas empresas para a produção de máscaras, produção de álcool gel, e suprimentos aí também é responsável por fazer com que toda essa cadeia se construa, por fazer com que todo esse material novo e diferente do habitual. Em relação à proteção do negócio, tem também duas grandes vertentes aqui. Em relação ao abastecimento, é garantir continuidade da cadeia em momentos de incerteza, em momentos de demandas muito diferentes do que eram antes. Sejam elas aquelas empresas, aqueles setores onde a demanda baixou muito, ou seja, aqueles setores onde a demanda está experimentando um boom, seja temporário, seja mais permanente. Suprimentos têm que garantir a continuidade dessa cadeia junto aos seus fornecedores e ao longo de toda a cadeia, em vários níveis, várias etapas da cadeia de fornecimento. E o segundo ponto é em relação ao caixa, a garantir que o caixa da empresa seja preservado, seja através do planejamento de compras, ou seja, através de uma otimização do prazo de pagamento. Aqui o que a gente tem visto é que essa otimização tem feita de maneira mais responsável e tem sido feita olhando a cadeia como um todo, né? Acho que numa crise pontual, algumas medidas unilaterais para preservar uma certa empresa são tomadas, enquanto que no momento de crise a gente tem que olhar a cadeia inteira para não quebrar essa cadeia como um todo. Tá? Ivan, queria agora fazer uma pergunta para você. Primeiro, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu queria entender, do seu ponto de vista, qual tem sido o papel dos suprimentos nessa crise toda e o que você tem enfrentado na Claro que você podia compartilhar com a gente.
Bom dia, Camilo, bom dia a todos. É um prazer também estar aqui e poder compartilhar um pouco o que a gente está fazendo em suprimentos na Claro, certamente num momento que não é muito dos mais fáceis, né? Bom, nesse momento de incerteza, né, certamente todas as empresas estão revisitando seus planos estratégicos, estão revendo a relação de gastos versus receitas, estão revendo a questão de investimentos versus paybacks, né, de retornos de investimentos no curto, no médio prazo e no longo prazo. E isso não é diferente com a Claro, né? A crise ela deve trazer para a maioria dos negócios uma pressão significativa sobre receita e isso inclusive provavelmente pega bastante com algumas áreas específicas, como por exemplo viagens, shopping centers, né, comércio físico, que devem sofrer bastante com a pressão de receita, mas certamente todos os outros segmentos também sofrem nesse momento, vão sofrer certamente durante a crise. E isso tende, inclusive, a piorar ainda mais, a mais hora que tiver, a gente vê o desemprego aumentando, a retenção ainda maior de consumo, né, e eventuais aí inadimplências como consequência também do desemprego. Então, nesse contexto, eu acredito que o papel de suprimentos é exatamente adequar toda a cadeia de suprimentos a essa nova diretriz estratégica da companhia. E, na Claro, a gente está atuando em 4 grandes frentes para tentar adequar a cadeia de suprimentos a isso. A primeira grande bloco, né, é a revisão dos pedidos colocados, contratos em andamento. Certamente a gente vai estar sendo obrigado a postergar algumas entregas, rever os pedidos que já estão em andamento, para dar uma freada onde a gente precisa frear e acelerar em algumas áreas também que a gente está acelerando, né? Nosso plano estratégico ele contempla as duas questões. Tem áreas que a gente precisa acelerar e tem áreas que a gente precisa reduzir. E isso, por exemplo, quando a gente fala em reduzir, ele pega bastante nos itens importados, onde o câmbio tem uma influência bastante alta, ainda mais com a valoração de mais de 30% em pouco mais, em 2 meses, basicamente, o que realmente afeta muito a estrutura de custos da empresa. O outro grande bloco é a renegociações de contratos com impacto no curto prazo. E aqui a gente nos força a olhar oportunidades ou novos componentes de custo que possam refletir nos contratos atuais e no custo atual da Claro. Como, por exemplo, a MP 936 de trabalho, né, de leis trabalhistas, que permitem que a gente reduza jornadas de trabalho, né, de 25%, 50%, 70%, ou até a suspensão de contratos de trabalho, com uma proteção aos trabalhos, né, às posições de emprego, mas reduzindo, obviamente, a carga tanto tributária, né, a carga trabalhista para as empresas, e isso possa refletir nos nossos contratos. Então, a gente está negociando isso fortemente com os nossos fornecedores, né? Outro exemplo são aluguéis, né? Nós temos são mais de 300, 400 lojas físicas, onde nós não estamos tendo nenhuma receita nesse momento de crise, então nós estamos também revendo aluguéis, reduzindo, eliminando condomínios com shopping centers, isso tudo está sendo bastante revisto. O terceiro bloco seria a renegociação de câmbio e a otimização do prazo de pagamento, né? Como Camilo bem colocou, alongamento de prazo, né? A otimização do prazo de pagamento é algo que a gente está olhando com bastante critério para principalmente ter um impacto mais rapidamente no nosso caixa, né? E aqui a gente tem que olhar com muito cuidado. A gente, na Claro, a gente preza muito pelos nossos fornecedores, no sentido de onde nós temos muita mão de obra intensiva, obviamente nós temos uma complexidade maior para dilatar prazo, mas em contrapartida a gente tem materiais, licenças, diversos outros serviços que a gente poderia, com multinacionais inclusive, né, que tem uma musculatura financeira maior, que tem linhas de crédito mais baratas,
Então, explorar estas condições com as multinacionais para tentar um alongamento de prazo é algo que também a gente está fazendo. E o quarto bloco é algo mais estrutural, é uma revisão total da nossa base de contratos, de serviços, de como a gente contrata serviços, como a gente contrata materiais, né, compra materiais, o que a gente impõe aos nossos fornecedores em termos de SLAs, de exigências, que adicionam um custo aos contratos, às contratações. A gente está vendo isso de uma forma mais estruturada, buscando médio e longo prazo, para sair efetivamente mais fortes também da crise. Acho que a crise também traz a oportunidade de você olhar o mercado pós-crise. E aqui se encaixam exemplos como, por exemplo, a forma mais tradicional de se contratar serviços, substituindo eventualmente por startups, que têm uma estrutura de custos menores, são mais assertivas para soluções de algumas necessidades que nós temos. Então, esses são os grandes blocos, e esse é o cenário que eu vejo, o papel aí de procurement para ajudar nessa crise a companhia, principalmente relacionada à caixa. Obrigada, Camila e Ivan, muito pertinentes e interessantes as colocações de vocês. Isso me faz pensar se a nossa situação aqui no Brasil é similar ou muito diferente do que vem ocorrendo em outros países. Vou botar então na conversa o Milan, que está lá nos Estados Unidos, e para a gente ouvir a experiência de lá, desse país que está sendo tão afetado pelo coronavírus. Bom dia, Milan, espero que você esteja bem. Você poderia passar uma perspectiva, por favor, dos desafios que vem ocorrendo com suprimentos aí nos Estados Unidos? Qual que é a situação atual da maioria das empresas no que tange a organização das áreas de suprimentos para lidar com essa crise? O que você enxerga como prioridade a ser atacada do ponto de vista de suprimentos? Good morning, Denise, and Morning. Bom dia to all my Brazilian friends. Thank you for inviting me to join the session and share kind of an outside perspective on procurement and some of the challenges and opportunities both in Brazil and the United States. While they're fundamentally different, right, in terms of the cases confirmed and the stay-at-home orders, I think there's a lot of common challenges and opportunities for procurement in both areas. Let me first say, as it turns out, I've been serving a Brazilian client since the beginning of the year, and I've been comparing how the posture of my Brazilian client, how that is similar or different to some of my American clients, and I found it to be very similar. Just to give one example, we had a meeting scheduled for the week of March 16th, or around that date, that was canceled the week before, right? So I think even in Brazil, some larger enterprises were thinking about even just a co-location, how they were looking at it. Now, while I'll focus on the similarities, I think the biggest differences tend to be by sector, not by geography, right? You can imagine a procurement function for an airline, what they're prioritizing, where they're focused is very different than a procurement function maybe in grocery or retail, right? So it's very different, more by sector. But let me mention a few things that I think are very consistent in these first 45 days, right? So one is procurement has been focusing disproportionately on eliminating supply chain risks, right? So identifying vulnerable areas in the supply chain where a raw material, a product, or a service could disrupt business and hence not be able to serve customers, right? So procurement is the first line to identify these high risk, either categories or suppliers, maybe based on the geography or just the sensitivity to that category. So that's one area that was, I think, very consistent. I found both in the US and Brazil clients where procurement was at the front line of identifying sources of what we call PPE, personal protective equipment. So imagine a bank, in those early days while the bank was still open, right, or the branches, procurement in many cases was the function securing some of this safety equipment, right? Also, as you think about the reopening, this PPE procurement in many of my clients is kind of the source of that. Another level to think about, again, with this disruption is how did procurement prepare for their suppliers who are going to have some technology, challenges because maybe they couldn't come on site
to our different locations, right? If you think about different kind of types of labor that would have to go to an organization, procurement was working on solving some of those technology issues, right? The second kind of area then is remote working, right? If you think about most folks, at least in the US, I think many in Brazil, procurement functions now are fragmented, if you will. Most folks are working from home. So I think procurement was helping organizations think about, again, what type of hardware do folks need so they can work from home, the different types of devices and peripherals, and again, how to set up some of that connectivity. So that's been another area, is kind of the working from home. And then third, but not least important, is managing cash. If you think about initially thinking about where does an institution have this flexibility on payables to their suppliers. So procurement was one of the functions that is helping manage cash, if you will, in addressing kind of payables to the suppliers. And then secondly, large projects, anticipated areas of spend, right? Putting some of those things on hold, if you will, a pause, a big project, let's say a CapEx, right? So those are some of the similarities in the early days. I think one big nuance or challenge for Brazil compared to other countries, as I follow, is the currency devaluation of the real compared to the euro in the US, right? If you just look since March 1st, right, it's down 18, the real is down 18% compared to the euro, down 20% compared to the US dollar. So again, depending on the agreements, that is a huge issue for procurement in the enterprise more broadly to try to recapture, right? Because many agreements, if you look at what folks in Brazil are buying, a lot of the industrial equipment, machinery, electrical equipment is coming from Europe, is coming from Asia, and it's typical, not always, but typical that those agreements would have been set up in US dollars or euros. So that is a huge disadvantage and challenge that I think is unique to Brazil. I don't think it would be the first time that many buyers have had to deal with a currency devaluation or just the consideration. So maybe I would even say people in Brazil or procurement are more used to this and could respond, but it's an important area, right? If I think about past these first 45 days, what I'm seeing more of my clients now is think about how do we manage the next 6 months? And it's largely going to this shortfall of cash managing costs, right? Because as revenues go down for many institutions, they're also looking at costs, and procurement is a huge area to help an enterprise manage costs. And I'm seeing two, I'll say, swim lanes of addressing costs. So one is what we would call a spend control tower, procurement working with other functions to develop an area, ways to centralize the decisions about what kind of goods or services are being bought, right? Changing specifications, putting complete projects on hold, new CapEx, let's delay that, right? So having a more rigorous process on all external spend. I'll call that a control tower. Another swim lane would be around renegotiating agreements with suppliers, right? Sensitive area, but certainly a necessary area that many organizations are already talking to their suppliers. So therefore, I'd kind of welcome to hear more a little from Ivan, his view, and more specific around negotiations. What are you seeing, Ivan, in terms of, based on these challenging times, how are you thinking about the challenges related to your suppliers and what the situation is with renegotiating with them, Ivan? Hi, Milan. Thank you for the question. And again, it's good to be here with you guys. Pleasure. Switching to Portuguese, to our audience, okay? Certeza. Bom, eu acho que o maior desafio para a gente, quando falamos aí com os nossos fornecedores, é que, da mesma forma que nós, contratantes, estamos vivendo essa situação, né, e essa pressão, de novo, por receita e equilíbrio com os custos, os nossos fornecedores também estão passando por isso. Então, é uma equação bastante difícil de lidar na questão da pressão imposta a todos os segmentos ou a todos os fornecedores, vis-à-vis a continuidade de negócio.
Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Acho que uma grande dificuldade é ser cauteloso para não romper a cadeia de fornecimento, a cadeia de fornecedores, né? A gente tem que estar cada vez mais assim nas negociações muito atentos à questão dos drivers de custo. Acho que o que a gente tem que trabalhar é sempre muito focado a custo e não a preço, né? Aliás, quando a gente começa a negociar preço, a gente já saiu perdendo, né? Na verdade, nós temos que trabalhar o custo da cadeia como um todo. Então, para isso, strategic sourcing, que a gente conhece muito bem e a fundo nas categorias que compramos, serviços, materiais, esse é o tipo de discussão que a gente tem que ter com os nossos fornecedores, né? Nós temos que ter o tipo de discussão de como é que eu desincho a cadeia de fornecimentos para que reflita nos preços que eu pago nos contratos para eles, né? A gente tem também atentado muito à questão da gestão dos fornecedores, então análises financeiras, entendimento dos clientes desses fornecedores, enfim, toda a conjuntura que nesse momento de bastante pressão e de impacto para todos, como que ele pode ser contornado, né? Então, acho que a mensagem, assim, de novo, dificuldade com os fornecedores, estamos nas mesmas situações, temos que mensurar a pressão para que não, o elo, né, da cadeia de suprimentos não se quebre, mas a gente tem que usar muita inteligência e trabalho conjunto com esses fornecedores exatamente para atingir esse objetivo, tá? E trabalhando principalmente em custos. Olha, agora, aprofundando o tema do Talks de hoje, considerando as considerações, né, anteriores, gostaria de perguntar, momento atual, com diversas incertezas de demanda, volume, preço, potenciais rupturas na oferta, desvalorização da moeda aí que o Milan citou, questões regulatórias impostas pelo governo, novas cláusulas legais referentes à pandemia, necessidade de flexibilização das condições de pagamento e mais um monte de coisa. Quais são os tópicos mais importantes e urgentes que a Claro tem se concentrado em resolver antes de chamar os fornecedores para negociar? O que está fazendo você acordar de noite ou tem sido a sua maior dor de cabeça nos negócios atualmente? Perfeito, Denise. A gente tem trabalhado bastante na questão, de novo, do entendimento dentro de casa antes de chamar fornecedores, né? Junto à revisão que eu mencionei de planos estratégicos, do que acelerar, do que segurar, a gente também tem encontrado bastante oportunidades no momento de crise. A Claro tem uma gama de serviços bastante ampla, ela atende consumidores diretos, ela atende empresas. E, por exemplo, no ramo de empresas, para citar um dos casos que é interessante, até de potencial aumento de receita, é exatamente a necessidade das outras empresas de terem um home office. Então, esse elo de comunicação para a nossa área de negócios empresariais, como a Embratel, tem surgido oportunidades para exatamente atacar. Quando a gente olha esse espectro de o que eu estou reduzindo e o que eu preciso acelerar, eu consigo, com alguns fornecedores, sentar à mesa com uma gama de produtos, de serviços e materiais que seja mais equilibrado para se ter essa discussão de como a gente vai estar dirigindo as reduções de custos, os alongamentos de prazo, etc. Essa reorganização que a gente tem com os fornecedores, né? Então, esse é o trabalho de casa que a gente faz. O que vem a me tirar o sono, né, como você mencionou, é realmente a velocidade da área de procurement para responder a essa crise de maneira muito rápida, né? A gente já entrou essa crise é a mais rápida da história, né? Todo mundo tem mencionado isso, nunca foi visto algo tão repentino, e ela trouxe impactos bastante significativos, né? Então, a área de procurement ela tem que ter uma agilidade muito grande para exatamente combater essa necessidade de estancar gastos, né, no que tange aí ao fluxo da empresa.
Na Claro, o que a gente tem feito a gente montou um war room bastante robusto, né, com a participação de todas as áreas da empresa que demandam serviços ou produtos. A gente senta diariamente, tem discussões diariamente para revisar exatamente essa base de contratos que nós temos e aí criar ações para atacando aqueles 4 grupos que eu mencionei anteriormente, né, de revisão de escopo, de postergações e etc. Esse War Room ele é capitaneado pela área de compras, ele tem a participação do comitê executivo da companhia e isso traz esse senso de urgência para a gente atuar. Ligado também a isso, e aí mais como estrutura de compras, a gente hoje conta com 115 colaboradores, né, já contando com o time da Nextel que a gente está incorporando agora, que tem também nos ajudado muito. É uma área de amplitude muito grande, a gente compra literalmente de lápis a foguete, né, e satélite, então a gama de negociações e tudo que a gente compra é bastante robusta. E além desses compradores bastante capacitados, a gente tem, recentemente, a gente reformulou a área, transformou a área para dar essa agilidade, né? Então, hoje a gente está formatado em 3 grandes processos, ou centros de processos, né? Onde a gente tem o COO, que é um centro de operações, um Center of Operations. Dentro dessa área, a gente tem uma esteira muito expressa, muito rápida de atuação, com negociações mais de menor valor ou menor complexidade, mas que demandam uma agilidade e são volumosos, né? Normalmente esse número de processos. A gente tem uma área de back-office também dentro do COO, tratando de todas as atividades transacionais da corporação. Então, a input de contratos no sistema, monitoramento desses contratos, inputs de verbas. Essas operações do COO, ela libera muito a carga de trabalho do que a gente chama de compras estratégicas, que é o nosso COB, que é o Center of Excellence, of Business. A gente está estruturado no Center of Business em categorias, nós temos algo em torno de 9 ou 10 gerentes de categorias com equipes bem estruturadas, especialistas em cada tema, em cada categoria que a gente compra, desde marketing, redes de telecomunicações, infraestrutura e assim por diante. Então, a gente tem essas estruturas que estão nos ajudando também a rodar mais rápido essa roda, né? E isso também ligado a um COE, que é um Center of Excellence, que é a nossa torre de controle, tanto na parte de definições de processos, alterações de processos para agilizar essas esteiras, políticas e principalmente BI, né? Um controle de KPIs, um controle de reporte para a companhia de uma área especializada como o nosso COE. Então, essa estruturação, essa transformação que a gente fez recentemente, exatamente faz um ano que a gente vem trabalhando nesse formato, ele tem possibilitado que a gente tenha essa agilidade. Mas ainda me tira o sono, sim, devido à gravidade, né, da situação e a agilidade que a gente precisa ter. Obrigada a todos. Agora a gente vai ler algumas perguntas que foram encaminhadas pela nossa audiência. A gente tem nesse momento cerca de 200 pessoas acompanhando aqui a nossa conversa. A primeira pergunta aqui, olha, é para o Ivan. O que a Claro, como organização, espera de você como CPO nesse momento? Denise, eu acho que nesse momento, como gestor de compras, onde é uma área que passa aí pelo menos 70%, 80% dos gastos da companhia, né? A gente tem realmente o papel como CPO de dono da chave do cofre, né? Ajudar efetivamente a controlar o nosso caixa, defender o nosso caixa, né? Hoje eu estou inserido em alguns comitês executivos, né? Eu faço parte da direção da companhia, onde procurement tem esse papel de tanto dar os inputs da cadeia de fornecimento, dos potenciais pontos de ajustes, né, dentro da cadeia de suprimentos, mas também, obviamente,
a gente tendo essas definições estratégicas em real time, digamos assim. Então, a inserção de procurement dentro desses comitês executivos, ele facilita muito o desdobramento das ações para procurement num segundo momento da definição estratégica, né? Eu acho que isso é uma grande oportunidade, inclusive, para a área de procurement, engrandecer ainda mais o seu papel estratégico, ser realmente reconhecido como uma área estratégica dentro da organização, valorizando os seus profissionais, né, investindo na formação deles, tendo, inclusive, participação dos investimentos para suas próprias atividades, como ferramentas de compras. Isso a gente tem visto bastante como um potencial também nesses momentos de crise, do papel de procurement estar cada vez mais ressaltado devido à questão do equilíbrio receita e custos, né? Obviamente que, além desse papel estratégico e mais momentâneo de crise, obviamente a gente também tem que focar naquilo que a gente faz sempre, que é o desafio sempre das áreas, né? O procurement tem que ser sempre o crítico incessável, né, de tudo que se demanda para se comprar numa organização, onde nós temos que verificar a real necessidade daquela demanda para os planos estratégicos da companhia e, em contrapartida, as soluções que podem ser vistas ou procuradas em mercado, né? Então, esse é um papel mais rotineiro, mas que não perde valor também nesse momento de crise. Então, eu acredito que o aprofundamento, né, da área de procurement em tudo que compra, essa questão do volume que administra, o papel do CPO ou o papel da área de procurement é crucial, fundamental nesse momento. Milan, como construir uma parceria com seus fornecedores durante a crise? Milan, this is for you. How to build a partnership with suppliers during the crisis? Great, thank you. So look, when I think of partnership, I'll frame it as I think partnership is one of the most overused terms in business between buying companies and sellers. It's used too loosely. And to me, inside or outside of a crisis, partnership entails several elements, Ron, right? So one is transparency and information sharing between the buying company and the suppliers, right? Another key element of partnership is a joint focus on addressing inefficiencies in the system so that there's a path to solve those inefficiencies and both the buying company and the suppliers benefit, right? I think another orientation of partnership is around thinking and making decisions based on the long term, right? Again, for both organizations. I think there's this element of sharing of risk, right? You can't put the full burden of all the risk on the supplier. That's really not partnership. You have to think about how you share, right? How you share risk. So now, what matters most during a crisis, right? During these COVID-19 situations for buyers and procurement. So first thing I think is just being human in a sense, is reaching out to suppliers, right? And getting a pulse and see how they're doing, right? I have many clients and organizations that were just reaching out to the suppliers saying, hey, how are you doing? Anything we can do to help you? Is there just anything overall that we could do to help in those first week or 2 or 30 days, right? So this is a human element to it, right? Second, when we think about negotiations, right, in this context, because that's a big important, is using facts to justify what we ask for. Now, the worst thing that somebody could do is randomly reach out to a supplier and say, please give us 10%. It's challenging. We expect 10%. That doesn't feel like partnership at all, right? So there has to be some fact-based or analysis to justify if, we want some type of price adjustment, whether it's 7% or 14%, right? That it feels more like it's grounded on facts. I think we also have to be flexible, right? Part of negotiations, or a large element, is around this win-win, creating some situations of opportunity for suppliers. So we have to be flexible on what we do. Maybe it's best that we actually pay our suppliers a little bit earlier, right, to help them because they're in more
financial hardship than we are, and they can help us on some other elements. I think we have to be flexible. I think also it's around patience, right? Many of our suppliers are putting out fires. They're doing things, to prevent, business risks, and just doing things in a remote manner. I find even with the best intentions, sometimes just takes longer. So I think we have to be patient to some degree. So knowing that the process would play out longer, what I'm telling my clients is you should start thinking about doing some of these things now, thinking and preparing now, because when you start executing, it will actually take a little longer, right? And certainly, right, our research shows that when agreements fall apart, right, when an agreement falls apart between a buying company and a supplier, over 75% of the time, it's not based on the economics. The economics were possible. They're falling apart because of how they treat each other, the people, and the process. So those are things that as buyers, as procurement, we can control our level of professionalism, how we treat somebody else in these kind of difficult but necessary discussions and conversations. Yeah, sure. Thank you, Milan. Próxima pergunta para o Ivan. Qual foi sua abordagem para capacitar a função de suprimentos para negociações remotas? Bom, na Claro, a gente também, procurement, vem buscando cada vez mais a transformação para o digital procurement, né? O procurement 4.0. Então, nós temos um roadmap bem claro, já desde 2018 para cá, fazendo essa transformação. Uma delas é a implantação de uma plataforma de compras P2P, o qual a gente ainda está começando, na verdade, a fazer. Então, nós não temos uma plataforma integrada ainda, P2P, porém, a gente tem algumas plataformas que têm nos ajudado, né? Nós temos um sistema onde a gente controla o fluxo de compras dentro da cadeia, então a gente consegue ver etapa a etapa do processo, né? Que eles não se percam dentro da organização. A gente tem uma plataforma de sourcing, né? Que ajuda bastante, de leilão eletrônico, desculpe, que ajuda bastante nas negociações. E a gente tem todas as assinaturas de contratos já feitas digitalmente. Então, isso tem permitido que a gente trabalhe, que o nosso time trabalhe remotamente. A gente tem também um pessoal bastante capacitado, né? Nossos gerentes de categorias, nossos commodities specialists, esse pessoal é bastante senior e self-motivated, né? Digamos. Então, a coisa acaba andando de uma certa forma, a gente está bem preparado para estar tocando esse processo também remotamente. Quando a gente fala como organização, como Claro, nós não tínhamos o home office ainda integrado, e eu acho que esse vai ser um dos grandes ganhos no pós-crise, né? A gente hoje está trabalhando com milhares de pessoas em casa. A gente teve uma capacidade de resposta, uma velocidade de resposta incrível, que em uma semana nós colocamos milhares de pessoas trabalhando em casa com VPNs, com acesso aos sistemas necessários para rodar a empresa. Então, procurement foi também nessa onda, né? A gente teve que correr um pouco atrás para colocar o pessoal trabalhando remotamente, e hoje eu acredito que a gente está conseguindo, sim, dar a vazão necessária. Acho que isso é algo que vem para ficar, o trabalho remoto, e cada vez mais a gente está interagindo dessa forma que nós estamos fazendo aqui agora, né? O home office é a grande revelação dessa crise toda, né? Como as pessoas e empresas, né, se adaptaram rapidamente ao home office. Camilo, tem uma pergunta para você aqui também. Na sua opinião, quais são os erros mais comuns que os profissionais de suprimentos nessa crise incorrem durante as negociações? Obrigado, Denise. O que a gente tem visto é que a maior parte das organizações de procurement tem feito a coisa certa, né? Os principais riscos que a gente tem visto, são as medidas que a gente chama de medidas desesperadas e unilaterais, seja por quebra de contrato, seja por extensões automáticas de prazo de pagamento, sem uma maior reflexão. E isso acaba sendo mais disruptivo quando a gente olha a cadeia como um todo. Pode até quebrar alguns fornecedores quando isso acontece. E isso no futuro tem um impacto grande.
O segundo risco maior, na minha opinião, é acreditar que o pior já passou e acreditar que o mundo vai ser exatamente igual ao que era antes. Eu acho que nem do ponto de vista de categorias, nem do ponto de vista de modelo operacional isso vai acontecer. Eu acho que do ponto de vista de categorias vai ter uma revisão muito grande, né, quando a gente fala de new normal, sobre as estratégias de cada uma das categorias, sobre a resiliência de cada uma das categorias, não somente do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de abastecimento. Eu acho, como o Milan comentou, vai ter muito mais um processo colaborativo com os fornecedores, mas colaborativo de verdade. E aí o que a gente vê também é que algumas categorias, algumas cadeias, vai ter algumas necessidades, oportunidades de verticalização. As empresas vão acabar se verticalizando não somente pelo ponto de vista financeiro, mas também pelo ponto de vista de risco. E eu acho que, do ponto de vista de modelo operacional, como o Ivan falou, acho que a transformação digital dentro de suprimentos vai ser super necessária para garantir não somente que o processo aconteça de maneira digital e mais eficiente, com o uso de analytics, modelos mais agile, desde de uma negociação, de uma cotação até uma negociação e execução de um contrato, e também do ponto de vista de negociações, né? Eu acho que aquele modelo old school que olhava muito do aspecto emocional fica um pouco mais limitado durante uma negociação remota, então ela tem que ser muito mais baseada em fatos e muito mais baseada em problem solving. Então acho que esses são os grandes riscos que eu vejo aí na função. Nosso tempo está acabando, mas ainda temos uns minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três, para responderem rapidinho, um minutinho ou uma frase, para a gente poder encerrar a nossa sessão de hoje. Qual que é a sua aposta como maior desafio nos próximos meses para a área de suprimentos? Né? Uma mensagem final de vocês. Então, vou começar com você, Ivan, depois a gente passa para o Camilo e, por fim, o Milan. Eu vou ser um pouco repetitivo aqui, mas eu acho que realmente, nos próximos meses, a função ela tem realmente essa chave de tentar segurar o fluxo de caixa, né? Então o desafio vai estar aí, vai estar em revisitar milhares, no nosso caso, milhares de contratos, centenas de fornecedores ou milhares de fornecedores também, e vai ser uma atividade que vai ser difícil de se fazer, mas certamente a gente vê também como perspectivas interessantes para estar atingindo esse objetivo. Eu acho que além dessa questão do caixa, a gente também tem que olhar para a questão de explorar oportunidades, né? Crise sempre traz oportunidades. Eu acho que a gente está fazendo isso bastante na Claro, de revisitar exatamente toda a nossa gama de fornecedores, serviços e materiais, para que a gente saia dessa crise mais lean, né? Mais enxutos e prontos aí para enfrentar um novo mercado que vai ser o pós-Covid, né? Eu já passei por diversas crises, eu tenho mais de 20 anos, né, na função de procurement, e todas elas eu tive um aprendizado incrível durante a própria crise propriamente dita, né? Então, quando a gente, se for para deixar um recado aqui para todos os que estão nos ouvindo, né, é exatamente para que enfrentem com muita garra, né, com muita determinação, objetividade, o que a gente precisa fazer na área de procurement, mas também com muito otimismo, né, e explorando essas alavancas de oportunidades que aparecem sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nós vamos sair dessa crise, dos tempos turbulentos, e vamos sair mais fortes como profissionais e, sem dúvida nenhuma, como empresas também, principalmente para as empresas que têm uma certa musculatura para passar esses momentos difíceis aí. Eu concordo com o Ivan. Eu acho que a área de suprimentos vai sair muito mais fortalecida do ponto de vista estratégico do que no começo da crise. Eu vejo que em toda situação mais de ruptura, seja uma crise pontual, global, uma situação de turnaround, uma função de aquisição, procurement é super importante, uma alavanca super importante para gerar valor e capturar esse valor. Isso eleva a estatura estratégica de suprimentos dentro da organização. E eu acho que aqui o principal desafio é como manter essa postura, essa relevância estratégica durante a new normal, durante o momento pós-crise. Milan? Yeah, so I think
one thing I think I am impressing upon my clients is to really balance and think about short-term health in terms of capturing savings and putting fires out, because these are short-term necessary things, but not compromising the long-term for the enterprise, right? So you can imagine in renegotiations to get some current prices down, adding years onto an agreement that is unnecessary, right? Or committing to things that we don't necessarily have to. So I think it's balancing the short term, but thinking longer term. And I would really encourage folks to think about what are the strategic types of decisions, the big decisions we need to make and help drive this procurement. Is this some insourcing decisions in selective areas? Is this really changing or resetting our supply base to consolidating suppliers or deliberately having more suppliers? So it's really resetting these sourcing strategies overall. Now is certainly a time. I think leaders will find a way to enhance the profile of the procurement function and drive even more decision-making towards procurement. And I encourage folks to kind of think with that mindset of some of the bigger and bolder things. Ok, thank you. Obrigada a vocês todos, obrigada a você de casa que nos acompanhou nesses últimos 45 minutos. Vou rapidinho agora passar para vocês o que vai ser a nossa próxima sessão no dia 29 de abril. A sessão vai ser em inglês, ela se chama Organization of the Future, a Organização do Futuro. Vão participar a Mary Meny, que é sócia sênior da McKinsey em Paris e líder global da prática de organização. Também participa o Bjorn Hagemann, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo e líder da prática de organização na América Latina. E, por fim, Michael Lueras, que é Associate Partner da McKinsey no Rio de Janeiro e membro da prática de organização. Para a agenda completa aqui das nossas sessões, visite www.mckinseytalks.com. Lá você pode assistir os episódios anteriores. Amanhã, esse nosso episódio de hoje vai estar disponível e vocês também encontram as versões em áudio no Spotify. Até quarta-feira, boa semana a todos. Obrigada de novo.